Uhum. Então, é uma coisa assim, extremamente interessante. Deixa eu falar um pouquinho do Covid intestinal. Você sabe que os vírus vão mudando. O primeiro vírus pegou o pulmão de uma maneira que a gente controlou com corticoide. O segundo, da amazonense, foi muito mais agressivo. Não é a ordem natural das coisas, mas para o pulmão. Mas chegou a responder bem com um remedinho antivasculite, que eu tive uma ideia naquela época. Não consegui publicar o trabalho por uma burocracia dizendo que meu trabalho era antiético. Mas não interessa, salvei gente para burro com esse Embrel. Quem tomou Embrel está me assistindo vai lembrar. Porque é um antivasculite. Mas o vírus vai mudando. Aí veio a Delta, que aqui no Brasil não fez muito estrago, talvez pela amazonense. Na Europa fez muito estrago, na Ásia também. E aí veio a Ômicron, que eu já falei com o colega meu da África do Sul. Ele falou, olha, eu tô com essa nova variante, mas o pessoal não morre, Zeballos. É um quadro bem mais leve. Aí já tinha saído que ela mudou em acho que 45 locais daquela proteína tóxica. Aí eu juntei as duas informações. É leve, ela teve mutação na toxina. Se ela teve mutação na toxina, com esse quadro leve, a toxina ficou menos tóxica. Não é uma dedução? Nessa época, todos, inclusive colegas meus, nós estamos preocupados porque o índice de transmissibilidade é muito grande, ela mudou, falando tecnicamente. Colegas meus que tinha a minha linha, que ajudaram a tratar, porque tinha uma época que eu tinha 50, 60 consultas por dia que eu dividi com o Francisco Cardoso, que veio aqui, com o Everton, com o Paulo Porto, e entre outros, com a Luciana Cruz, que eles ficavam atendendo e eles estavam dando aquele protocolo e salvando todo mundo. E aí, quando você vê que vai mudando, eu falei, bom, essa variante, eu até falei antes, expliquei por que eu achava que a explicação que eu dei para vocês, que ela ia ser, eu chamei de cepa, mas cepa não é um termo técnico correto, um cara meio que tinha ciúmes de mim me corrigiu uma vez, tudo bem, aprendi com ele, não tem problema que ele tenha ciúmes. Ah, tá bom, não é cepa, é variante. Perfeito. Mas o conteúdo que eu quero falar para vocês é que essa variante vai imunizar as pessoas. Porque, quer saber? Existe tecnologia, se eles quiserem lançar um vírus benigno, um vírus bonzinho, mas que tem proteínas que levam à imunidade, você pode vacinar uma população inteira só com o vírus que não mata, mas imuniza. Uhum. Lógico que tem essa tecnologia. Lógico que tem. Mas foi isso que aconteceu de maneira naturalmente. Só que eu estava assistindo no Carnaval de 23, 2 médicos que eu conheço, porque na época do corticoide eu participava de todos esses que estavam na linha de frente, um do Reino Unido, que é o Philip Macmillan, e outro do África do Sul, que é o Shankara, que me passou que o vírus não era tão grave. E eles comentaram, eu sabia pelo Paulo Zanotto lá atrás que o Covid ainda ia no intestino, mas eu não sabia se danificava. E eles comentaram que o vírus estava se replicando na microbiota do intestino, porque ele não consegue se replicar numa célula de alguém que tem imunidade. Mas na bactéria que mora lá, ele entra e se replica. Informação número 1. Eu olhei aquilo e falei, opa, se esse cara se replica no intestino, ele vai ser absorvido no intestino. O nosso sistema vem e destrói, ou mesmo irrita aqui e destrói, e ele absorve o que? A toxina. E a toxina se vai por vários capilares. Tem um vídeo rolando aí de um neurocientista que ele diz que o vírus é neurotrópico. Neurotrópico quando cresce no sistema nervoso. Não é bem isso que acontece. O que acontece é que ele inflama as regiões adjacentes de quem tem alteração de olfato e paladar, e ele causa encefalite via circulação. Não é que ele é neurotrópico que nem o herpes zoster. Mas está rolando porque é um cara de muita credibilidade, então ele fala que é neurotrópico. Neurotrópico é quando cresce no nervo. Não é isso, é diferente. Ele vai pelas vias, pelos pequenos vasinhos no organismo inteiro. Então, nessa Covid intestinal, dá alteração de memória, formigamento, reativa a artrite reumatoide, reativa as outras doenças, dá fadiga, acaba a pilha no final do dia, o cara não tem o raciocínio como era antes, esquece a memória, porque isso se dissemina. E isso oscila, porque a replicação no intestino não é constante e linear. Então tem dia que o cara está mais cansado, tem dia que o cara está menos cansado, tem dia que o cara está com o raciocínio melhor, está menos melhor. Isso é pura observação. E dá para medir essa carga viral no intestino?
Dá para medir, mas não tem. Teria que ser uma maneira muito científica para estudar isso. Uhum. Nós não precisamos medir isso. Eu vou explicar como a gente faz. Então, o que acontece? A hora que eu vi isso, eu falei, bom, vamos dar 7 dias de antibiótico para rebater a... tem outra informação que vocês não sabem. 3 meses após a vacina ou o Covid, acaba a bactéria bífidus do intestino, que é um filme de proteção no intestino, é uma barreira imunológica que filtra, que não deixa passar toxina, tanto que antes da Covid, quem tinha essa barreira quebrada, que é a famosa desbiose que mudou a vida que habita o seu intestino. Tinha fadiga crônica também, era uma das causas. Então, aí a vacina, 3 meses após a vacina, não tem mais bífidos. E quando tem Covid, também não tem mais bífidos. Então, o que eu fiz? Que essa informação saiu também em trabalho. A gente dá o antibiótico 7 dias e enche de bífidos. Enche de bífidos 2 vezes ao dia por tempo indeterminado. Dá a natoquinase, que eu aprendi com o Peter McCullough, mas o nosso protocolo eu acho mais eficiente que o dele, porque eu dou ivermectina e 20-bi. Ele não dá 20-bi, eu já conversei com ele. Não sei porquê. Ele montou um esquema lá que é com bromelina, curcumina e natoquinase. Só que a tese não adianta você dar só medicamentos que ele dá, que tem uma ação anti-inflamatória, se você não corrigir o vazamento. Leaky gut. Se você não corrigir o vazamento, você vai ter que enxugar toda hora, mesmo que ele tenha apresentado pequena memória. Eu passei esse protocolo para a Raíssa, para o Francisco Cardoso, para o Everton, e quando eu publicar esses dados, porque já vou dizer porque vai dar certo, aí eu posso botar mais a boca no trombone, eu vou num programa, tipo o Pânico, que os caras são meus parceiros, isso não tem nada a ver com política, vai ajudar as pessoas. Mas aí o que acontece? A hora que eu fiz isso, voltou a memória do cara, voltou a disposição, voltou tudo depois de 4 a 6 semanas, que é quando você refez a flora. É rápido, assim, né? É rápido, mas não é que nem uma infecção que você dá 7 dias e passa, mas é rápido porque você restabelece a flora e você neutraliza também com ivermectina, que acabou de sair um estudo que ela ajuda a restabelecer a flora, que não é flora, que na realidade tem que falar microbiota, e ela também bloqueia a entrada da toxina spike. Então, se uma toxina spike ainda passar do intestino, a gente neutraliza com natoquinase, que em tubo de ensaio quebra, e com a ivermectina, que bloqueia. Tem dose certa para dar, então quem está assistindo não vai sair se tratando aí, que é problema. Você tem que pegar uma orientação, mesmo que o médico não acredite nisso, mas pelo menos você saber a dose adequada para não se complicar, porque mesmo a natoquinase, quem toma anticoagulante, tem que ter um pouco de vigilância, porque ela tem uma ação antiagregante, que ela não é que ela quebra só spike em tubo de ensaio. Tem vários estudos mostrando que ela tira a inflamação da parede do vaso. Mas tudo isso, o pessoal fala, mas dá natoquinase e dá não sei o que, melhora, mas muito pouco. Você tem que entender o mecanismo, tem que entender o porquê. E o porquê é que ele quebra a barreira, uma das barreiras mais importantes do ser humano, que é aquele filme de lactobacilos, que na realidade chama bactéria bífidos, que protege. Isso é uma consequência da evolução da espécie humana de milhões de anos. E aí a gente sabe que esse vírus quebra isso, a gente sabe que a vacina causa desbiose, e aí é só restabelecer a flora. A solução foi muito simples e os resultados são extraordinários. Então, aquela história que eu falei, como veio essa ideia, eu estava lá no carnaval e assisti uma coisa do Shankara com o Philip Macmillan e vi que replicava. Eu deduzi, se está replicando, é isso que está perpetuando, porque olha o que aconteceu. Eu não falei que os vírus mudam as características? Sim. Eu não tinha pós-Covid, porque eu sempre tratava meus pacientes desde o começo. Às vezes eu tinha um pós-Covid de quem estava entubado. Agora, de 23 para cá, é uma epidemia com esses sintomas, mostrando que essa última... Observação, raciocínio. Mostrando que essa última... Por que eu não tinha antes, estou tendo agora? Mostrando que essa última subvariante, ela tem essa característica de se adaptar no intestino e se perpetuar, que é quando acontece de uma maneira natural a evolução
de um vírus. A maneira natural é ele parasitar mais e matar menos. Sim, não pode matar o hospedeiro, né? Ele tem que sobreviver. Ele não mata, mas, pô, acaba com a qualidade do cara. Mas a gente já não contavam com a nossa astúcia, a gente já resolveu. Eu tô com esses BO todos, assim, eu já falei várias vezes. Você vai sair daqui com essa receita. Depois da pandemia, assim, eu fiquei muito burro, assim, sabe? Nossa não, burro você não ficou. Você não, tá mais, eu fiquei lento demais. Melhor, mais lerdo, Eu não consigo concentrar pra ler um livro. Antes eu pegava um livro e ficava lendo horas. Hoje eu tenho que ler a mesma página de um livro 3, 4 vezes. A mesma página de um livro. Isso chama brain fog. Que é o que o pessoal fala que fica meio nebuloso as coisas. Sim. Isso é fácil de corrigir. Em 6 semanas você tá outro. Esse também seria uma consequência do que acontece pela falta de bactéria no intestino. Então, vamos lá. Premissa número 1. Vamos dizer que tem um filme de uma flora bacteriana de bífidos, de bactéria bífidos, entre outros lactobacilos. Sim. Tem esse filme, ele tem uma barreira muito importante. O que a gente percebeu? Que tanto a vacina quanto o vírus quebram essa barreira. Quebrou essa barreira, você absorve coisa que você não deve. Que chama síndrome do intestino permeável ou leaky gut, vazamento intestinal. E aí você começa a absorver substâncias que elas têm ação nocivas no seu sistema nervoso, etc. No caso da Covid, ela tem uma ação de aumentar a predisposição a trombo, de dar neuropatia. Então as pessoas me procuram não só com esse cansaço que ele falou, mas com formigamento, com uma dor que vem para cá e vai para lá. E por que isso? E ela não é localizada? Porque depende de quando absorve, vai pelos pequenos vasos, onde vai parar. O vírus, repito, não é neurotrópico. Ele é, se puder existir esse nome, não existe, mas é capilotrópico, de capilar. Ele entra pelos capilares e os capilares levam sangue. Se leva essa proteína perto de uma região nervosa, vai dar neuropatia. Se levam num local uma pessoa que já tem a predisposição a trombo, vai dar trombo. Se leva para, qual é outra coisa, para o miocárdio, vai dar miocardite. E elas ainda têm outra ação, que não é só via os capilares, que está bem documentado. Elas modulam o sistema imunológico, deixando o sistema imunológico mais vulnerável. Então, mas posso falar, isso tudo que elas fazem, eu não sei nem o mecanismo exato, o mecanismo é esse. Mas o fato é que nós somos para resolver o problema. A gente restaura essa defesa que o vírus e a vacina eliminaram, resolve o problema, é isso que eu estou vendo. Não estou vendo mais nada além disso. E para mim, como médico, o que vale é resolver o problema do cara. É o que precisa, pô. Mais Tá nada, certo? né? Depois Claro. disso, os pesquisadores, quando veio na cabeça que era o vírus quebrado, que causava doença, depois deixa os pesquisadores moleculares mostraram que era spike. Mas a gente já tinha a ideia de observar que quando quebrava. Sabe o que me impressiona mais, assim, a hora que você entendeu de entrar com corticoide? Porque é uma hora que era fundamental, né? Muita gente tentou colocar o corticoide antes e teve problema. Né? É como eu expliquei aqui. Você tem que entender como funciona uma doença. Uma doença viral, ela tem começo, meio e fim, porque o sistema imunológico reconhece e desenvolve uma resposta imunológica. Então, a pessoa de uma gripe fica boa em 7 a 10 dias. Uma gripe normal. Nesse caso, a gente percebeu que a pessoa ficava muito grave depois do 7º, 10º dia, que é quando o que foi desenvolvido? A resposta imunológica. Tinha um modelo da dengue que é assim, eu já conheci esse modelo, porque eu sou médico, estou vendo, a dengue também, o problema não é o vírus em si, é a inflamação que ele causa. Então, eu deduzi que se eu desse corticoide depois do 5º, 6º dia, a defesa já estava, a resposta imunológica já estava estabelecida. Então, eu diminuí essa resposta com corticoide, todo mundo falava que louco da corticoide, caíram do cavalo, porque eles não estavam pensando. Você tem que pensar, tá livre para pensar. E eu comecei a ter resultado. Essa minha ideia espalhou nas UTIs do Brasil inteiro. Depois do parar o tratamento via oral, olha só. Eu dei um tratamento via oral que impedia a internação. Mesmo o cara com 50% do pulmão na imagem. Porque o pessoal confunde. Meu pulmão estava 50% tomado. Não é isso. Na imagem mostrava que tinha 50% do seu pulmão que estava com mais líquido. Mas a função não estava ruim. Porque se estivesse ruim, eu não conseguia te tratar em casa. Porque aí precisa de oxigênio. Então eles confundiam. Às vezes eu via gente com 30% de imagem com uma baita falta de ar. O que acontecia nesse cara que tinha 30% de imagem com falta de ar? A gente sabe que o oxigênio,
ele é trocado nos alvéolos onde tem um novelo de capilar. Uhum. Agora, imagine uma doença que coagula todos os capilares. Petrificou tudo ali. O pessoal, mesmo entubado, dava asfixia se você não tem uma unidade oxigenada. O que a gente fazia, as unidades que estavam boas, quando a gente aumentava a concentração de oxigênio, a gente dava recuperação até o cara melhorar. Uhum. É isso que a gente fazia. Então, a hora que você entendemos isso, e ali a gente entendeu. Mas não adianta só entender a doença se não tem resultados. Nunca entubei ninguém, só entubei depois que veio a amazonense. Ou com um paciente que eu gosto muito, que veio uma solução não sei de quê, botaram células-tronco, trombosou tudo. Foi um milagre esse cara sair, mas ele tinha muita determinação. O primeiro entubado do senhor foi com a amazonense. Sim, o primeiro entubado. Teve um antes, mas é que o cara infartou. Uhum. Aí, em cima disso, não consegui, teve que entubar. E esse outro, que acho que era na época da Delta, ele fez um tratamento que foi bem intencionado, era uma coisa nova. Ele estava melhorando, ele ia melhorar, mas ele fez, e essas células-tronco, elas têm a capacidade de causar trombo. E depois que ele fez essas células-tronco, o amigo dele também foi bem intencionado, mandou vir lá, células-tronco. Mas deu um trabalho, mas aquela tal história, gente. Ele tinha muita força para viver, por isso que ele sobreviveu. Muita força para viver. Tivemos que fazer pulmão extra e tal. Uhum. Mas eu só fui entubar depois, na amazonense, muito pouco. Muito pouco. Sabe que eu... E eu pegava os caras entubados já, mas aqueles que eu entubei foi muito pouco. Então, essa amazonense, na verdade, ela surge lá em Manaus. E aí foi naquela situação em que os governadores lá não tinham leitos e eles pediram para transportar os, né? Se tivesse leite disponível aqui em São Paulo, por exemplo, alguns vieram com exemplares de lá para cá. Eles já entraram com o nosso protocolo, que respondeu bem, mas não tanto quanto na primeira variante. Mas respondeu bem.